laranja, né, o mês a campanha de prevenção, remetendo laranja aí a cor do sol, do calor. E aí ficou legal porque segue, né? Outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja. Então, deu uma sequência ali dos principais tipos de câncer que a gente pode prevenir e, em especial aqui no nosso caso, né, dermatologistas, o câncer de pele. Então, a campanha esse ano, o nosso local de realização é o Hospital de Clínicas, lá nos ambulatórios. Mas para ter uma divulgação e uma abrangência maior, a gente estendeu esse atendimento para a parte de orientação lá para a Rua 15. Então, vão ser dois locais de atendimento, o Hospital de Clínicas e lá na Rua 15, lá na Boca Maldita. Na Rua 15, a gente não tem muito como examinar os pacientes, mas se é alguma lesão, por exemplo, antebraço, rosto, pé, não sei, área que não fique desconfortável para o paciente mostrar, a gente até pode examinar lá, como se fosse um braço do Hospital de Clínicas, um anexo ali do Hospital de Clínicas. Então, a gente vai. Prof, travou seu áudio. Espera aí. Deixa eu ver se... Gente, foi só para mim ou foi para todo mundo que travou? Para mim também. Tá. Oi, Larga, travou. Voltou. O que será que ele entendeu o quê? Vamos voltar para a apresentação. Você tinha parado na parte do braço do HC. A Rua 15 lá, ela vai ser como se fosse uma extensão lá do HC, né? Um anexo do HC. Então, assim, se a gente atender algum paciente lá que vai ser encaminhado para fazer tratamento, a gente vai poder encaminhar, sim, né? A gente vai poder fazer esse encaminhamento, mas na teoria é como se ele tivesse sido atendido lá no ambulatório do HC, porque a 15 de novembro não é um ambulatório, né? Outro posto que vai ter atendimento pela campanha é o Hospital Mackenzie. Então, o serviço de dermatologia de lá também vai participar, também tem toda a estrutura deles lá, fazendo as mesmas coisas que nós. Então, nós vamos nos dividir nesses dois locais e, para não ficar pesado, né, já que é um serviço voluntário e um sábado ainda, a gente divide às 6 horas em 2 turnos, das 9 ao meio-dia e daí do meio-dia às 3. Então, a gente fica assim, que daí ficam 3 horas, às vezes dá até um pouquinho menos ali, de 3 horas, mas passa super rápido e assim não fica pesado para ninguém e todo mundo consegue examinar, ver paciente, aprender um pouquinho mais também e participa de uma ação que é super, assim, um evento super medicinal, né? Prevenção, promoção de saúde. Aí, o que nós temos, então, de atividades? Nós temos, eu separei, tentei organizar em 4 grupos, 4 cargos ali. Os acadêmicos, aí o líder acadêmico, que também é um aluno, os residentes e os professores e médicos. Os acadêmicos que vão participar, eles vão fazer principalmente o acolhimento do paciente e a coleta dos dados. E aí, os pacientes que serão examinados, uma outra equipe, um outro grupo de acadêmico vai fazer o exame dermatológico completo. Então, esses grupos, assim, a gente pega alguns acadêmicos e divide em grupos, fica lá, por exemplo, uma dupla em cada ambulatório e uma dupla na porta lá do HC, fazendo essa dupla da porta que vai fazer o acolhimento, que é quando o paciente chega, se recebe, pergunta o que levou ele lá, né, a procurar o atendimento, para a gente ver se é mesmo uma suspeita de câncer. Porque às vezes os pacientes veem que está tendo atendimento e vão e entram lá no HC e falam, o que você tem? Tem psoríase. E aí não é o foco, né? A gente não pode também querer abraçar todos os pacientes. Então, a campanha é do câncer de pele. Então, esse acolhimento ali é para orientar, falar, não, esse caso não vai ser atendido hoje, tem que ir na unidade básica, ou
paciente chega e mostra, não, eu vim preocupado com essa pinta. Não, isso sim a gente tem que examinar. E aí, coleta os dados, a outra dupla que já está lá no ambulatório vai coletar os dados do paciente e fazer o exame dermatológico completo. Esse líder acadêmico são os alunos da organização. Eles vão ajudar a fazer o controle da presença dos voluntários, vão ajudar lá no acolhimento, um deles vai ficar lá na porta do HC também, e vai ajudar os residentes e os professores no registro desses dados que foram coletados no aplicativo. Tem um aplicativo da própria campanha para registrar todo mundo que for atendido. E é legal que esse aplicativo ele dá os dados, depois eles juntam todos os dados do Brasil todo. E aí a gente tem uma estatística de quantos casos foram diagnosticados, quantos casos de cada tipo de câncer de pele, como que o paciente ficou sabendo da campanha, né? Então, assim, é um registro epidemiológico muito bom, muito interessante. Os residentes, né? O que eles vão fazer? Eles também vão examinar os pacientes, mas aí já pode ser um exame mais dirigido. Claro que a gente ali na residência a gente já começa a ter um pouco mais de prática aquela coisa do ímã do olho, né? Parece um ímã. Então você já bate o olho, é um exame dirigido, mas você acaba fazendo um exame geral. Aí dermatoscopia também é uma coisa que é para os residentes fazerem, que aí já tem mais a prática, né? E caso seja paciente que precisa ser incluído para dar seguimento, né, no tratamento, faz o preenchimento do encaminhamento para a unidade básica, para gerar o código de transação do paciente. E os professores e os médicos vão ficar ali para fazer checagem, para instruir. Então, é como se fosse uma escadinha de passar o caso, né? O acadêmico conversa com o líder, daí passa para o residente, que passa, na dúvida, passa lá para os professores ou para os médicos do serviço. Na Rua 15 é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que esse acolhimento e o exame, ali o exame dermatológico não vai ser completo, né? Vai ser só o dirigido, se precisar, vão ser poucos os casos, eu acredito. E provavelmente a gente não tem o residente, então vou ser eu com vocês lá na Rua 15 e algo bem mais objetivo. E lá a gente vai trabalhar muito com a parte de orientação. A paciente chega, pergunta, minha vizinha, a gente vai poder explicar para eles, olha, assim, se ela tiver isso, ela pode ir na unidade básica, como que é, né, o fluxo para chegar até o atendimento do SUS. Então, tudo isso a gente vai poder orientar os pacientes, às vezes não diretamente como é no ambulatório, né, mas vamos conseguir agilizar o atendimento dessas pessoas também. Para vocês entenderem como que é o fluxo de atendimento, né, de um paciente fora da campanha, ele tem que agendar a consulta na unidade básica, aí o médico da unidade básica vai examinar ele, igual é para qualquer outra especialidade. Se ficar com dúvida ou achar que tem necessidade, ele vai fazer um encaminhamento para a especialidade. Ele entra numa segunda fila para aguardar o atendimento no serviço especializado. Então, por exemplo, aguardar a fila lá do HC. Aí ele vai lá na consulta para daí fazer a biópsia de pele e aí começar o tratamento do câncer de pele. O que a campanha tem de objetivo? É que o paciente vai e passa lá na triagem e a gente já vê lá se não, essa é uma suspeita mesmo de câncer. A gente faz o encaminhamento para a unidade básica, ele não precisa esperar na fila para consulta com o médico do posto, não precisa esperar na fila para consulta no HC. Ele já sai com o encaminhamento pronto, só vai até o posto fazer o código de transação, que é um código que é gerado como se fosse assim uma senha lá para o paciente ser atendido. E com isso ele já consegue continuar o tratamento dele pelo SUS no serviço especializado. Então a gente economiza 2 etapas ali. E aí então os setores que os acadêmicos vão se dividir, né? Então vai ficar um pessoal lá, uma dupla lá na porta dos ambulatórios, com um residente e com um líder de acadêmico ali para fazer esse acolhimento. Então é como se fosse assim, vai entrar só quem tem suspeita de câncer de pele mesmo, ou algum caso ali excepcional, mas não precisa todo mundo que chegar no HC entrar.
ficou na dúvida, ou digamos que não está aparecendo ninguém, chegaram 10 pacientes o dia inteiro, daí vocês já examinam todo mundo mesmo. Mas se o fluxo estiver muito cheio, aí não precisa nem o paciente ficar sendo examinado, todos os pacientes serem examinados. Então, é só mais quem tem queixa dirigida para câncer de pele. E aí, nas salas de atendimento, fica mais uma dupla lá de alunos, não sei exatamente quantas salas vão ser, mas fica lá em dupla ou em trio, e vão fazendo o exame dermatológico completo. Aí faz a checagem inteira do paciente, não é o exame físico completo, é só o dermatológico. Aí esse acolhimento e direcionamento, então, eu já expliquei para vocês, né, para a gente triar se é mesmo o paciente da campanha ou se é alguma outra queixa dermatológica ou qualquer outra coisa que não esteja dentro do nosso funil de atendimento, né? E aí, para fazer o exame, então, aqui é a parte semiológica. Como que a gente faz um bom exame dermatológico? É basicamente a inspeção e a palpação. A gente tem a propedêutica armada na dermatologia também, que seria o dermatoscópio, mas que aí não vai ficar por conta dos acadêmicos. Os residentes têm mais um passo aqui, né? Então, nosso exame é inspeção e palpação. Inspeção com uma boa iluminação, um olhar clínico, então a gente tem que ter aquele olhar de detetive e examinar tudo. E a palpação, a gente vai muito pelo tato, mas também pela pressão, sentindo se a lesão é mais profunda, apertando ali na pele também. Então, é a palpação tanto superficial quanto profunda na pele, não tão profunda como seria no abdômen, por exemplo. A gente tem que cuidar com essa parte, né, de respeito ao paciente. Imagine que for ficar lá na Rua 15 comigo, né, examinar, pedir para o paciente tirar a blusa para examinar na rua, não dá. Então, higienizar a mão é uma questão de respeito, é uma questão de saúde, né? Então, higienizar sempre a mão quando for palpar as lesões. Pedir permissão para evitar, né, desconforto do paciente. Ah, eu tenho uma pinta, o senhor me permite ver? Sei lá, é nas costas, na perna. Não dá para a gente chegar lá e levantando a calça da pessoa. Permite que eu examine? E respeitar o pudor do paciente, né? Vamos descobrir somente o que a gente vai examinar. Isso quem já passou pela propedêutica sabe. A gente descobre a área a ser examinada, mas deixa as outras cobertas. Então, vai por etapas. Lá no ambulatório, pede para o paciente tirar a roupa toda. Vai ter gente que não vai ligar, mas qualquer coisa, se vocês sentirem ali e quiserem que seja um pouco mais privativo, ali respeita mais a privacidade do paciente, fala, vamos tirar primeiro a camiseta, aí examina tudo. Agora vamos ver nas pernas, quer tirar a calça, quer tentar subir até o joelho, os pacientes ficam com vergonha, né, de tirar. Então a gente vai por etapas. Isso eu estou falando caso não tenha um lençol, um avental, que não vai ter. Então a gente tira a roupa por partes mesmo. E a metodologia ali para examinar? Então, a gente sempre vai fazer o exame dermatológico numa observação ampla e depois detalhada. Então, a gente vê de longe para depois ver de perto. Inspeção, primeiro geral e depois ela específica. Então, observa, tá vendo o rosto? Olha o rosto. Tem alguma coisa? Não estou vendo nada assim na observação ampla. Ele vai de perto e começa a olhar parte a parte. E a sequência padrão? Então, um pouco diferente do nosso exame físico geral, que a gente começa lá nos membros superiores, aqui, para seguir uma metodologia, a gente começa da cabeça e vai até o pé. Então, a gente segue, céfalo-caudal ali. Então, vem couro cabeludo, vem no rosto, vê o pescoço, depois vem para o tórax, membro superior, abdômen, aí vai ver as costas, se tiver como ir atrás da maca, vai, se não, pede para o paciente virar, né? Vê as costas, daí as pernas e os pés. Região genital, aí vai se é alguma queixa do paciente, justamente para não causar desconforto para ele. E não esquecer, gente, áreas que são esquecidas no exame dermatológico, assim, para investigação de câncer de pele, no exame geral. Orelha, olhar a orelha, olhar atrás da orelha. As unhas, porque tem lesão maligna, câncer de pele, que
pode surgir na região das unhas, axilas, então olha o braço, mas não vê aqui embaixo, né? Tanto o oco axilar como a região infraaxilar, e a planta dos pés. É interessante a gente ver nas plantas dos pés, até porque pensem, o paciente que vai lá consultar, ele não fica olhando a sola do pé, né? A gente não fica olhando a sola do pé. Atrás da orelha nem se fala, você vai conseguir ver e ninguém fica com o espelhinho lá olhando. Mas, por exemplo, a planta do pé, o paciente não sabe se ele tem uma pinta, uma coisa lá no pé. Então, o nosso trabalho é fazer essa investigação e tentar descobrir o mais cedo possível se o paciente tiver alguma lesão suspeita. E é assim que a gente pode salvar uma vida. Então, às vezes, você vai lá, vai olhar na sola do pé e tem uma lesão e é um melanoma. Pode ter certeza, você salvou a vida dessa pessoa. Então, é bem, assim, uma prestação de serviço que os alunos têm, assim, que a gente só pode parabenizar pela dedicação. Os residentes, os alunos que vão participar, parabéns, porque vocês estão indo e se acontecer de descobrir alguma lesão, podem ter certeza que vocês foram favoráveis aí para ajudar, para cuidar da vida de uma pessoa só com um simples olhar, só olhando, só com o tempo de vocês e com a dedicação. Prof, Diga. eu já vou fazer uma pergunta que já vou aproveitar Isso, vamos. deixa. Sobre o aplicativo, todos os alunos deverão baixar o aplicativo ou somente os líderes vão baixar o aplicativo? Pode ser só os líderes. Tá, ok. Ele tem Beleza. aquele código, é mais fácil de limita erros, né? Tá. Dificulta que tenham erros na hora de adicionar os diagnósticos. Tá. Acho que eu vou Mais pôr a aula. dúvidas quanto a doutora Tatiane põe a aula? Tá, vamos Eles lá. entenderam como que é o atendimento? Vou mandar mais uma dúvida, professora, sobre a organização, realmente. Na Boca Maldita, vai ser atendido, feito o acolhimento lá na Boca Maldita. Aí terá algum papel que a gente tem que preencher para essas pessoas? Se precisar encaminhar, aí a gente vai preencher. Eu mandei a folhinha do Word lá. Eu vou levar umas impressas. A gente preenche em 3 vias. Uma Tá, fica com o paciente para ele ir para a unidade básica, uma fica com a gente e uma acho que vai para a Secretaria de Saúde. Vou confirmar aí, mas a gente preenche em 3 vias para ter, ou 2 vias, acho que é 2. Para daí o paciente poder levar na unidade básica, eles fazerem o código de transação, tudo para gerar o atendimento. Professora, eu tenho uma Pessoal, dúvida. Oi? A Paloma, não sei, eu não sei quem que isso eu ia dizer perguntou para vocês primeiro. abrirem o microfone mesmo, porque o chat eu não consegui liberar para todo mundo. Tá. Em relação à tatuagem, a gente consegue ver assim, embaixo? Consegue. Não é a mesma coisa, né? Mas consegue. Tá, obrigada. Alunos que estão lá no dia, eu tenho uma pinta, vou ser atendido. Registra no aplicativo também. Então a gente vai, é só uma pinta que eu tenho, mas eu queria tirar uma dúvida. A gente vai registrar, vai ser como se fosse um atendimento. Então vocês lá na hora, se tem alguma dúvida, os pais de vocês têm alguma lesão, podem falar para ir que é porta aberta. Só não vai ser atendido se não for câncer de pele. Daí, não é que não vai ser atendido, né? Vai ser acolhido e orientado, mas não vai ser examinado. Sobre a roupa, a gente vai instruir eles no grupo ou a senhora já tem alguma instrução definida agora? Eu acho que a gente podia ir de jaleco mesmo. O que vocês acham, pessoal? Vocês que estão aí vendo a aula.
Bom, daí dá para vocês falarem no grupo se alguém tiver uma sugestão, mas eu acho que podia ir de jaleco mesmo, pode pôr alguma peça laranjada só para identificar. E daí a gente fica de jaleco que identifica melhor, né? Para eles saberem que a gente não é propagandista que está lá na Rua 15, né? Panfleteiro. Vai ter uma faixa também, né, para identificar o grupo. Tem a faixa, tem o banner, que eu não sei se já chegou, mas eu encomendei um banner. Doutora, eu sou residente, sou R1, vou participar também. Eu tenho uma dúvida. Então, quando a gente identifica o câncer de pele, a gente só faz encaminhamento para o posto para gerar o código de transação. A gente, mesmo assim, se a gente identificar, por exemplo, um melanoma, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa seguir esse fluxo, né? Tem que ter o código de transação. A última campanha que eu participei, que eu acho que foi a última antes da pandemia, não lembro mais, a gente já deixava na agenda do HC, naquele caderno lá, já deixava a consulta, pegava lá uma quinta-feira e marcava. Eu não sei como é que estão os agendamentos hoje em dia, né? Se tem um número, limite de número, não sei como é que está isso, mas é uma possibilidade, o paciente já sai com a data da consulta marcada e só vai para o posto para fazer o código de transação. Ah, tá. Eu digo às vezes até para não perder o paciente, né? Assim, às vezes. Enfim. Se for algo mais grave mesmo. Melanoma. Melanoma, a gente marcava o telefone deles e daí nessa folha, na segunda via, que fica com a gente deixava ali, quem que foi o residente responsável. Então, marcou tal dia para ele não se perder, né? O paciente não se perder. Tá, beleza. Obrigada. Uma época dava para fazer as biópsias já no dia da campanha. Agora não dá mais. Falaram para mim que uma época até era assim, mas acho que agora se torna inviável, né? Sim. Porque daí gera custo para o hospital, né? Eles não têm como cobrar, porque não tem o código de transação. Sim. Tá certo. Não, beleza, doutora. Obrigada. Tem mais que eu vou ter que ir lá ver. Eu acho que só para a gente não se estender, prof, pessoal, vocês podem ir mandando no grupo escrito, ou se quiser me chamar no privado aqui no chat não da reunião, mas no chat do Teams, eu encaminho as dúvidas para a prof, só para a gente não atrasar muito em relação ao tempo. Tá bom? E agora, acho que o mais importante, né, vou apresentar, quem não conhece a professora Tatiane, é vocês saberem, além de saber o fluxo, é saberem o que vocês têm que procurar. A professora Tatiane é a mais nova aquisição da Dermato? Né? E dá umas aulas brilhantes, então aproveitem. Quem já passou pela Dermato vai ver como a aula dela é muito boa. E os alunos que ainda estão nos períodos antes da Dermato já vão conhecendo para vocês já terem um gostinho de como que vai ser a disciplina. Obrigada, doutora Flávia. Sempre super gentil e incentivadora. E eu vou pedir licença porque está na hora do mamazinho aqui, então intervalo da amamentação. Tá bom? Certo. Vou deixar fechado no microfone aqui. Até logo, Obrigado. então. Até logo. Deixa eu ver se apareceu. Apareceu a minha tela? Sim, prof. Apareceu? Tá em PDF, né? Aham. Eu não sei como que eu deixo ela maior aqui. Ctrl L, prof. Ctrl L, vamos lá, então. Ah, legal, gostei. Obrigada, Stefano. Bom, então, pessoal, então eu vou apresentar para vocês aí o que a gente vai procurar, né, durante a campanha. Então, prazer aos alunos que eu não conheço ainda. Eu sou a Tatiane, então, sou professora da disciplina de dermatologia, tá? E preceptora do ambulatório de dermatologia também. Então,
Por que é tão importante falar sobre o câncer de pele, né? Por que será que a gente faz uma campanha para isso? A gente usa dezembro inteiro para falar sobre isso. Porque é o tipo de câncer mais comum que a gente tem, tá? É mais comum do que o câncer de mama, que há uma mobilização, inclusive, entre os artistas e tal. É mais comum do que o câncer de próstata, é mais comum do que vários cânceres que a gente acaba tendo um pouquinho de foco, né? E quais são esses números? Como é que eu posso corroborar essa informação? Para vocês terem uma ideia, juntando os carcinomas, que eu vou depois contar para vocês, o carcinoma espinocelular, basocelular, a gente tem quase 180 mil novos casos por ano. E o melanoma, que é o câncer mais letal de pele, a gente tem 8 mil casos por ano. Juntando esses dois cânceres, os carcinomas e o melanoma, a gente tem aí uma média de quase 30% dos cânceres totais, aí isso é um dado do INCA, de 2020, é câncer de pele, tá? E olha lá, olha, o câncer de próstata, a gente tem quase 10%, assim como o câncer de mama, quase 10% dos casos de câncer por ano. Câncer de cólon, quase 6%. Câncer de pulmão, 4%. E o câncer de estômago, 3%. Então, é um dado muito importante para a gente, inclusive, convencer as pessoas a fazerem o rastreamento, o acompanhamento com o médico dermatologista e fazerem o autoexame também. Eles precisam olhar para a pele deles, né? E o câncer de pele é algo que a gente vê, né? Então, por isso da campanha e por isso vocês estarem ativamente participando, porque se vocês examinarem o paciente, vocês vão encontrar alguma coisa que não vai fechar ali. Vocês vão falar, opa, eu vi uma lesão semelhante na aula, eu já vi paciente, eu já vi em livro. Então, isso vai atentar vocês a referenciarem esse paciente ao nosso serviço. E os principais tipos de câncer de pele, né? Quais são? Então, a gente tem o basocelular, que é o mais comum, ele representa 70% dos cânceres de pele. Por que esse nome basocelular? Porque são essas células da camada basal, tá? Então, aqui, ó, camada basal da epiderme. Então, são células que vão crescendo para cima e para baixo ali, fazendo esse tipo de câncer. O carcinoma basocelular se expressa, em sua maioria, como esse nódulo perolado, com vasos arboriformes, que são esses vasos que parecem árvores, mais grosseiros, né? E é um câncer muito comum, tá, gente? O segundo mais comum é o espinocelular, ele representa 20% dos casos. E só um detalhe, o basocelular, além da exposição solar, ele está muito associado à genética e alguns genes também, e o HLA específico, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas para vocês saberem que além da questão da radiação solar, que vai incitar essa genética, nessa programação genética, é muito importante saber a história familiar desses pacientes, tá? Então, se um paciente, né, próximo ali, primeiro grau, já teve o câncer basocelular, outros pacientes podem ter. E se o paciente já teve a história pessoal, ele pode recidivar esse câncer em outros locais, no mesmo local, por isso que o segmento é importante. O carcinoma espinocelular já não tem tanta relação assim com a genética, ele é muito mais relacionado à exposição solar crônica. E é espinocelular porque espino vem da camada espinhosa, tá? Que são aquelas células que parecem espinhos. Então, esses queratinócitos, eles começam a se proliferar erroneamente e vão gerando esse carcinoma espinocelular, tá? Aqui é uma lesão do lábio inferior. Então, o lábio inferior, ele acaba tendo uma proporção de câncer de pele muito maior na face. Por quê? Porque o nariz acaba fazendo uma sombra, então ele protege o lábio superior, então a radiação vai direto no lábio inferior. Então a gente muitas vezes esquece de examinar o lábio, então às vezes não vai ter uma lesão assim exuberante, exofítica, né, verrucosa, mas o que vai acontecer com esse paciente? O vermelhão do lábio vai estar borrado, ele não vai ter esse vermelhão, e quando a gente palpa, a gente sente uma lesão infiltrada, tá? Então, é importante, percebeu que o vermelhão do lábio tá borrado, tá
diminuído, palpa esse lábio, vê se ele não tem uma infiltração desse lábio, tá? E o melanoma, ainda bem, né, representa 10% dos casos de câncer de pele. E aqui estão todos os melanomas, nodular, unguial, tá? Então, o melanoma é representado pelo melanócito, essa célula aqui que tem esses pseudópodes. Então, o melanoma, ele cresce para cima, cresce para baixo, cresce para os lados, faz metástase, porque ele vai crescendo, invadindo, por ser um câncer tão agressivo, chega até a corrente sanguínea e faz metástase loco-regional. E qual que é o principal sítio de metástase do melanoma? Alguém sabe? Quem já foi meu aluno aí? Stefano? Alô, tem alguém aí? Oi, pessoal. Estão aí ainda? Oi, doutora, estamos sim. Tá. Qual que é o principal órgão aí de metástase do melanoma? Alguém se lembra? Cerebral? Temos um outro. Antes do cerebral, temos outros, né? À frente. Pulmonar, doutora? Não também. Vou dar uma pista. É o órgão que a gente mais ama. Ah, a pele. É a pele, tá? Então, o principal sítio aí de metástase do melanoma é a própria pele. Então, a satelitose, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, é aquela metástase loco-regional, em volta da lesão do melanoma, tá? E aí, a gente procura na própria pele mesmo. Às vezes, o paciente teve um melanoma lá, sei lá, na coxa, tá? Que daí, de repente, foi cauterizado, foi, enfim, né, tirado aí erroneamente, não foi mandado para biópsia. Um belo dia, esse paciente apresenta um melanoma no couro cabeludo. Mas daí a gente vai fazer a biópsia lá, não é bem a lesão primária, é uma metástase de melanoma. Opa, e cadê a lesão inicial, né? Então, ou já foi tirado e não foi mandado para biópsia. Então, enfim, isso para vocês lembrarem que a pele é o principal órgão de metástase do melanoma. Então, tem que examinar o paciente inteiro, a pele inteira, tá? Lembrar também, gente, que o melanoma, e nos homens, ele é mais comum na região dorsal, tá? E nas mulheres, na região das pernas. Então, nos ambulatórios que vocês estiverem durante o internato, durante a graduação, sempre façam uma inspeção geral do paciente, tá? As pernas, dorso, região palmar, plantar, tá? E se não diagnosticado precocemente, o câncer de pele pode sim provocar as metástases e levar a óbito, tá? Então, aqui, o melanoma, a gente vai falar brevemente como é que ocorre essa progressão. O estadio 1 que a gente fala é quando esse melanoma ele é restrito à epiderme. Então, ele está na camada mais alta da pele, ele está aqui, ó, na epiderme, lá em cima, tá? Então, ele é in situ, ele ainda está restrito, ele não foi para a derme, não foi para zona da membrana basal. O estadio 2, essa lesão que era pequenininha, que estava só aqui na pele, ela começou a aprofundar, tá vendo aqui a mãozinha? Então, ela passa a ter mais de 2 milímetros, ainda não deu tempo de ulcerar, ou ele tem 1 milímetro e com uma ulceração. A gente já classifica dessa maneira. O estadio 3, olha como é uma lesão muito mais extensa, profunda. Então, tem uma espessura maior que 1 milímetro, com ulceração, ou maior do que 2 milímetros. O estadio 3, olha isso aqui, ele já vai até a hipoderme, até a camada de gordura e já está próximo a vasos sanguíneos. Então, se está próximo de vaso sanguíneo, opa, essas células já estão fazendo metástase. Então, o primeiro órgão, né, de metástase ali, além da pele, são os linfonodos loco-regionais, tá? E as satelitoses representam esses linfonodos acometidos ali, tá? A gente chama de satelitose ou metástase em trânsito. E o estadio 4 é quando há metástase à distância. Já foi pela corrente sanguínea e está indo para órgãos agora. Seja para a pele, seja para fígado, seja para pulmão, seja para o cérebro, tá bom?
E nós conhecemos a causa do câncer de pele. E a gente também sabe como a gente pode prevenir, né? Diferente de outros cânceres que a gente não sabe qual é a causa necessariamente genética, uma mutação, o que aconteceu ali. O câncer de pele, ele tem sim uma predisposição genética importante, mas o que vai expor esse DNA predisposto é a radiação solar, exagerada, desprotegida, que é a principal causa. Os episódios de queimadura também aumentam muito o risco de câncer. Então, por exemplo, quem vai ter mais risco de câncer melanoma, por exemplo? É aquele paciente que toma sol todos os dias ou é aquele paciente que toma os torrões intermitentes? É o paciente que toma torrão. O paciente que toma um torrão, ele vai ter uma queimadura, tá? Então, essas queimaduras intermitentes é muito mais perigoso. Então, tomem bastante cuidado, né, vocês, e na hora de vocês instruírem os familiares, os colegas e os pacientes, lembrem de dar esse exemplo também, tá? E o câncer de pele, ele tá muito visível. A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e ela tá na nossa vista ali. Qualquer pessoa, se ela for instruída, ela pode suspeitar que aquela lesão não tá legal, que ela destoa das demais lesões e pode salvar uma vida. Exemplo aqui que aconteceu nas Olimpíadas. Esse nadador, o Mark Orton, ele foi visto, né, na TV lá nas Olimpíadas de Londres, foi visto essa lesão dele, e aí uma fã, né, falou, opa, essa lesão tá estranha, tá esquisita. E aí ela entrou em contato e falou, olha, essa lesão não tá legal. Ele foi ao médico dermatologista, foi feita uma biópsia excisional, porque quando a gente suspeita de melanoma, não dá para fazer o punch, que é aquela pinça, né, que a gente gradua ali em 3 milímetros, a gente tem que tirar toda a lesão. E era, de fato, um melanoma. E esse atleta, ele agradeceu a fã dele, porque ele fez a cirurgia, tá? E salvou a vida dele. A gente sabe que o melanoma pode matar. E é bem o perfil do paciente. Então, cabelo claro, pele clara, olhos claros, olha lá. E é um paciente que provavelmente deveria treinar também, né, em piscinas abertas, enfim. Ele foi salvo por uma fã, tá? Que teve um olho clínico muito importante. Não sei se ela era médica, dermatologista ou apenas uma fã muito assim, né? Que observa mesmo o ídolo, mas ela foi muito certeira, muito assertiva aí no palpite dela. E aqui, retomando o carcinoma basocelular, a gente aprende que o estereótipo é essa lesão perolada com as telangiectasias, né? Os vasos arboriformes. Mas a gente também tem que lembrar que existem apresentações não tão comuns assim. Por exemplo, o CBC superficial, ele pode ser confundido muitas vezes com uma placa de psoríase ou de eczema. Porque se vocês olharem, é uma placa eritematosa, que não é infiltrada, parece um eczema, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento. Quando vocês virem uma placa assim, psoriasiforme, né, num paciente que não tem necessariamente psoríase ou história de psoríase, chama o professor, pede para fazer, ou o residente, para fazer a dermatoscopia, fala, olha, doutora, será que tá certo isso aqui? Lembra o eczema, lembra a psoríase, mas o paciente não tem outras lesões, tá? Porque pode ser um carcinoma basocelular superficial. Da mesma forma, esse carcinoma aqui, pigmentado, ele é superficial, mas ele é pigmentado. Muitas vezes vocês podem olhar e confundir com uma ceratose seborreica, com um nevo. Esse nodular aqui de baixo também pode ser confundido com um nevo ou com uma pinta, uma ceratose seborreica. E esse é um carcinoma basocelular pigmentado. E essa região é uma região bastante crítica, tá? Porque aqui pode fazer uma área de alto risco de metástase, né? Esse CBC nodular, ele tá mais feião. A gente vê que ele tem áreas de regressão central, né? Quando a gente olha essa lesão, a gente não sabe o que é, mas bate o olho e fala, nossa, completamente assimétrica, tem pigmentos aqui, isso sem dermatoscópio, tá? Ela é enegrecida nas bordas, tem uma área de regressão, ela é perolada, mas tem essa cicatriz central. Opa, será que isso daqui não é um CBC? Tá perolado para cá? Sim, é um CBC nodular, tá? Que já houve uma regressão central. Aqui um CBC infiltrativo, esse é mais difícil, porque parece uma cicatriz,
Mas, ó, a delimitação dele tá aqui em volta da mãozinha, tá? Parece uma cicatriz. Aí a gente vai perguntar para o paciente, você já tirou alguma lesão daqui, dessa região? O paciente vai falar, não, nunca fiz nenhuma retirada. Opa, vamos chamar o professor, vamos chamar o residente para que eles examinem. Quando a gente faz a palpação, a gente sente que parece uma atrofia mesmo, uma cicatriz retraída. E é um CBC infiltrativo. Então, parece uma cicatriz mesmo que foi puxada. E esse é um esclerodermiforme também, um CBC, que está muito mais exuberante, com cara de câncer. E aqui parece um machucado, né? Parece que o paciente fez um trauma e não cicatrizou, e é o que ele vai nos dizer, uma lesão que faz tempo que está aí, está crescendo devagar, assim, lentamente, e não cicatriza, tá? Então, a história é muito importante. Lesão que é elevada ou é retraída, tem esses bordos perolados, os vasos sanguíneos chamam a atenção, sejam eles muito fininhos, sejam eles exuberantes, mais grosseiros, às vezes a pigmentação, tá, gente? Ou homogênea ou parcialmente. E o CBC, ele tem essa característica de crescer lentamente. Então, é lesão de anos, tá? O paciente vai falar para vocês mais de 1 ano, mais de 2, mais de 3, tá? E sangramento fácil, é uma lesão triável. Muitas vezes a gente vai fazer a biópsia ali e não vai conseguir fechar porque o fio solta o tempo inteiro, tá? Diferentemente do carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, que é responsável por 20% dos casos, a gente mostrou aquela lesão ali no lado, mas ele também faz uma lesão nodular. Ele faz essa lesão nodular, que faz uma cratera central, que é, sim, diagnóstico diferencial de CBC, de ceratocantoma, que é um tipo de SEC também, tá? Ele gosta de áreas fotoexpostas, então, geralmente, o paciente vai ter o carcinoma espinocelular em regiões de braços, regiões aí de face, dorso, colo, tá? Pernas, né, se é um paciente que trabalha muito aí exposto. Sabe o que ele gosta muito também? Cicatriz de queimadura. Então, pacientes que têm queimadura sempre, seja de sol, seja queimadura por óleo, qualquer queimadura, examinem essas cicatrizes com bastante atenção, porque é uma área a qual os carcinomas espinocelulares têm preferência. Áreas também de lesões crônicas, por exemplo, uma úlcera numa perna de paciente diabético, ou numa úlcera que não cicatriza, seja por uma insuficiência venosa, seja uma úlcera por qualquer outra causa, um trauma, né? Enfim, não cicatriza essa úlcera, tá meses aí, mais de 6 meses sem fechar, vamos biopsiar a borda dessa lesão. Então, se porventura for um paciente até vocês, ou na Boca Maldita, ou lá no HC, com um pé, assim, uma úlcera, perguntem quanto tempo que está essa úlcera, quanto tempo que não fecha, o que você tem de comorbidades, e peça aí o auxílio do preceptor e também dos residentes para examinar essa úlcera, porque às vezes ela pode ter essa característica verrucosa, bordos infiltrados, e ela ter virado um carcinoma espinocelular, tá? Aqui um corno cutâneo, então quem foi meu aluno sabe que o corno cutâneo é uma maçaroca ali de queratina. A gente tem esse nome corno cutâneo porque parece um chifrinho de animal. Só que aqui a gente sabe que a biópsia vai vir queratina, né? Que é proteína, né? Não tem núcleo de célula ali. Mas o importante é saber essa base aqui da lesão. Será que pode ser uma verruga vulgar, pode ser uma ceratose actínica, que é uma lesão pré-câncer, a gente chama de um SEC in situ, ou pode ser um carcinoma espinocelular ou um basocelular aqui embaixo, tá? E aqui, gente, uma ceratose actínica hipertrófica, que com trauma ela acabou virando um SEC, tá? Um carcinoma espinocelular. Muitas vezes parece só assim um espessamento ali de célula, né? Parece um calo e tal. Mas perguntem para o paciente há quanto tempo eles têm essa lesão, principalmente lesões assim em dorso de mãos, que é uma área fotoexposta. Então, perguntem quanto tempo tem e se esse paciente já procurou auxílio médico, tá?
São algumas das apresentações que vocês vão ver em pacientes com exposição solar crônica e mesmo com doenças crônicas aí, né, úlceras e tal. E o melanoma, ele também tem várias caras, tá? A gente está mais acostumado com aquela carinha dele, né, aquela lesão ali com tons diferentes, aquela lesão borrada, mas a gente não pode se esquecer que também está presente na unha e faz aquele sinal de Huntington. O que é o sinal de Huntington? Ele borra aí a borda proximal da unha, então ele passa aqui para a pele também, tá? Ele pode fazer essa lesão mais assimétrica, né, com essa retração central, ou um melanoma nodular que parece uma pintinha, tá? Ou esse melanoma que parece salpicado, aqui você não sabe se é sangue ou se é pigmento, tá? E plantas, tá, gente? Planta dos pés deve ser sempre examinada. Planta dos pés, palmas das mãos, porque couro cabeludo, a gente esquece de examinar o couro cabeludo, mas a gente precisa examinar porque é uma área que o paciente não vê, tá? E lembrar um exemplo que vocês, para gravar, o Bob Marley, ele morreu porque ele teve um melanoma no pé, na planta do pé, tá? Então, é uma causa de morte. Então, a gente precisa examinar ativamente esses pacientes, principalmente áreas que eles não veem. Como é que a gente vai suspeitar de uma pinta, né? Se ela pode ser melanoma ou não? Primeiro, pela configuração aí, assimetria ou não. Essa lesão, se a gente observar, ela é totalmente assimétrica. Se a gente dobrar ela no meio, ela faz uma cruz ali, então ela não é simétrica. Ao passo que essa lesão, ela é ovalada, se a gente dobrar ela no meio, opa, ela fica bem simétrica, tá? Essa não é suspeita, essa é suspeita. Esse é o ABCDE, o B é de bordos. Essa mesma lesão, se a gente delimitar, ela tem bordos irregulares, ao passo que essa lesão tem bordos regulares. Opa, essa não é suspeita. O C é a cor, né? Então, cores diferentes. Essa lesão, se a gente olhar, ela é mais enegrecida na borda superior, ela é castanho mais claro nas laterais, ela tem umas áreas ainda mais pálidas no meio desse castanho claro aqui, então cores diferentes. E essa lesão, ela é toda simétrica, ela é homogeneamente castanho escuro ou homogeneamente enegrecida, tá? Não é suspeita, ela é uniforme. O diâmetro importa, tá? Então, eu sugiro a vocês, a gente tem no dermatoscópio uma reguinha ali, mas eu sugiro a vocês a levarem uma fita métrica no jalequinho, tá? Vai ajudar bastante na hora de medir ali a lesão. Maior do que 0,5 centímetros é sim uma lesão suspeita. Ao passo que lesões menores do que 0,5 centímetros são lesões que a gente pode, né, não suspeitar no primeiro momento. Agora, a evolução é muito também importante, tá? Então, o E do ABCD é evolução. Na dermatologia, a gente faz o acompanhamento das pintas dos pacientes através do mapeamento digital. Então, a gente tira foto de cada uma dessas pintas e dá um número a elas e faz um mapa mesmo. E essa pinta aqui, que sei lá, vamos supor, ela é o número 5, tá? Um ano depois, olha como ela cresceu, tá? Olha como ela evoluiu, em detrimento às demais que se mantiveram com os mesmos tamanhos. Essa lesão chamou a atenção. Então, opa, depois de um ano de evolução, ela cresceu, ela ficou mais enegrecida. Vamos retirá-la, vamos mandar para a histologia, tá? Quem tem maior risco de desenvolver câncer de pele? Então, qualquer pessoa pode ter câncer de pele. Eu posso ter, vocês podem ter. Qualquer região do corpo pode ter. A gente já falou, né, das palmas, das plantas, das unhas, couro cabeludo e região genital. De costume, a gente não examina a região genital no dia a dia do consultório, tá? A gente examina todo o corpo, couro cabeludo, unha, palmas, plantas. A região genital, por uma questão até do pudor do paciente, a gente pergunta se tem alguma lesão e tal, e a gente realmente espera que o ginecologista e o urologista, eles façam essa inspeção e encaminhem para a gente, tá? Ou já façam a retirada, porque também são cirurgiões. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pele,
E é muito importante nós todos, como médicos e vocês, futuros médicos, conhecerem. Então, familiares afetados, né? É importante, que são os parentes de primeiro grau. Os avós, pai, tios, irmãos, tá? Então, se a gente já teve familiares com melanoma, esses familiares que eu apresentei para vocês, é para a gente já anotar ali no histórico desse paciente e fazer uma busca ativa e ver esse paciente com um intervalo de tempo menor. Opa, vamos fazer ali o segmento a cada 3 meses, 4 meses, não deixar esse paciente ficar muito distante aí do consultório. Se o paciente já teve câncer de pele, gente, seja melanoma ou os carcinomas, o risco aumenta muito, muito mais, tá? Então, a gente precisa reexaminar esse paciente com bastante frequência. E no caso ali, que são pacientes que vocês vão ver pela primeira vez, façam a anamnese, perguntem, o senhor já teve melanoma? Teve melanoma na família? Se já teve, então aguçem a curiosidade de vocês, procurem, tá? Procurem por lesões suspeitas. Paciente com pele clara, olho claro, cabelo claro, vocês já vão olhar se eles têm esse fotodano importante, né? Se tem uma pele mais danificada do sol, mais avermelhada, mais manchada. E perguntem para eles também, o senhor se bronzeia quando vai tomar um sol? Pega uma corzinha ou fica bem vermelho, assim, toda vez queima? Ah, não, doutor, eu queimo toda vez. Opa, coloca ali como um risco, tá? Não, eu bronzeio e tal. Então, acaba tendo um risco menor. Mas esse risco também está associado à quantidade de exposição, à intensidade. Então, cabelos claros, olhos claros são fatores de risco, né? Como a gente falou. E o paciente, pessoal, que tem muitas pintas, o paciente que tem os nervos atípicos, os nervos de Clark, né, que são nervos displásicos, eles têm sim um risco muito mais aumentado de ter câncer melanoma. E esse risco é em torno de 10%. Por isso que esses pacientes, eles precisam ser examinados com bastante frequência. Se vocês... dá até um arrepio, assim, quando o paciente tira a blusa, você vê aquelas costas forradas de pinta. Você não sabe para onde você vai, assim, de tanta pinta, e todas elas, uma a uma, deve ser examinada. Elas devem ser examinadas, porque uma delas, a patinho feio ali, ela pode ser um melanoma, tá? Então, o risco aumenta muito mais, e em torno de 10%. Aquele paciente que já teve o torrão, a queimadura solar, ele tem também maior risco de ter câncer de pele. Como é que a gente vai exemplificar isso? Vocês têm que entender, vou pegar aqui a minha água, tá? Vocês estão conseguindo ver? Então, a minha água, ela é o DNA, tá? A melanina, ela vai proteger a minha água, tá? Então, quando eu tomo um sol, vem a radiação lá, o que acontece? Essa melanina, ela é degradada e ela esparrama inteira. Opa, tô bronzeada, esparrama minha melanina. Só que daí, o meu DNA, ele ficou desprotegido. E esse DNA desprotegido, o que vai acontecer? Radiação VB, radiação VB, radiação VA. Esse DNA, ele pode se mutar alguma hora, né? Então, ele pode sofrer mutações e gerar o câncer de pele. Então, ele já, no primeiro verão ali, tomei um torrão, ele fez uma mutação. Beleza, bronzeei, fiquei bem vermelho, aí a melanina protegendo. Opa, tomei outro torrão. Esse DNA que já foi danificado geneticamente, ele sofre uma nova modificação genética, ele ficou exposto. Então, eu tenho uma maior probabilidade de ter câncer de pele, sim. Aí vocês perguntam, prof, mas não existe, então, bronzeado saudável? Não. Se a gente ficou vermelho, a gente teve uma inflamação ali. Se teve uma inflamação, teve dano do DNA. E se teve dano, teve mutação. Então, aumenta muito a chance de ter câncer de pele. A gente tem que falar dessa maneira, dar exemplo para os nossos pacientes, familiares e amigos também, tá? E sardas, pessoal? Sardas também aumentam a chance de ter câncer de pele, tá? Se o paciente já teve ou tem sardas, tem que procurar, porque no meio delas pode ter alguma lesão suspeita de câncer de pele. É um paciente que já tem uma pigmentação mais aumentada, tá? Se o paciente tomou muito sol durante a vida, sem proteção, esse é um super fator de risco. E dando um exemplo para vocês,
até os 18 anos, a gente chama de primeira infância. Então, até na primeira infância, a gente toma 25% da radiação da vida inteira. E essa radiação, ela é acumulada no nosso corpo, tá? Suponhamos que lá o pai, a mãe da gente, o cuidador, não passou filtro porque não tinha essa informação, não sabia, né, da gravidade que é não proteger. Então, até os 18 anos, quando a gente tem o discernimento, a gente já tomou 25% de sol da vida toda, tá? Então, mas mesmo assim, antes tarde do que mais tarde, a gente tem que passar filtro solar regularmente, diariamente, reaplicar. Porque se a gente está lá na praia, a gente está, né, ou o nosso paciente ou a gente vai estender uma roupa no varal, vai lavar o carro, lavar a calçada, esse filtro solar, ele tá escorrendo ali junto com o nosso suor. Então, a cada 2 horas, a gente tem que orientar o paciente, a gente e todas as pessoas em volta a reaplicarem o filtro, tá? Além disso, quanto mais tempo a gente vive exposto ao sol, seja um trabalhador que precisa se expor ao sol, ou aquela pessoa que vai tomar sol por diletantismo, que gosta, por lazer, aumenta sim o risco de câncer de pele. Esportistas, né, que fazem aí, o pessoal agora na moda do beach tênis, tem que usar o filtro solar, tá? Pacientes com imunossupressão, e aí cabe diabetes, HIV, candidíase, qualquer estado de imunossupressão, eles têm transplantados renais, eles têm um maior risco de câncer de pele. Pacientes que fazem uso de imunobiológico, então, ele está usando imunobiológico para tratar a psoríase, para tratar uma hidrosadenite supurativa, eles vão ter muito mais risco, sim, de câncer de pele. Então, na anamnese, a gente precisa perguntar quais medicações o senhor toma, faz uso, e perguntar também quais são as doenças que você tem, né? Tem alguma doença crônica que faz tratamento? Quais são, tá? Então, a anamnese aqui é muito importante até para a gente ir atrás ativamente se esse paciente tem lesão ou não. E o fototipo, a cor da pele, ela vai ter algum tipo de diferenciação? Com certeza. Bom, eu acabei de falar que a melanina, ela vai proteger o nosso DNA, né? Ela também vai proteger a nossa pele. Então, pacientes que têm um fototipo mais alto têm mais melanina. Consequentemente, estão mais protegidos. Mas isso não dá o direito para eles ficarem torrando lá no sol, tá? Na contrapartida, pacientes lá, olhos claros, peles claras, cabelinho claro, cabelo ruivo, tem sim uma maior chance de ter câncer de pele, porque tem menos melanina, esse DNA está mais desprotegido. E quanto maiores, né, quanto mais fatores de risco o paciente tiver, tomou sol durante a vida, parentes que têm câncer de pele, ou ele mesmo já teve câncer de pele clara, cabelo claro, já teve queimadura solar, tem uma lesão que não cicatriza, tem muita pinta. Então, quanto mais fatores de risco, maiores são as chances. Então, assim, montem esse checklist na cabecinha de vocês, façam um print desse slide e façam um checklist, vão perguntando para o paciente. A idade avançada também é um fator de risco. Por quê? Porque a idade avançada pressupõe mais tempo de exposição solar, tá? Então, a gente precisa perguntar tudo isso aí para o nosso paciente. Claro que a gente vai bater o olho no paciente, já vai ver que ele tem uma pele danificada, fotodanificada. É uma pele mais elastótica ali, é uma pele mais enrugadinha, mais seca, tá? É uma pele mais discrômica, então manchada, hipopigmentada, porque o sol já fez todas essas danificações na pele desse paciente. E lembrar também que, além, né, pessoas negras devem prestar atenção especial nas mãos, nos pés, incluindo as palmas e as plantas, tá? Porque o melanoma lentiginoso acral é mais comum nos pacientes negros. O melanoma ungueal também é mais comum nos pacientes negros. Então, examinem as unhas dos pacientes, tá, gente? Existe a melanoníquea, que é só aquele risquinho, assim, mais pigmentado, que é racial, que não tem problema. Geralmente são em várias unhas, é bem simétrico e tal. Mas, como vocês estão começando essa iniciativa, né, da campanha, então sempre mostrem para o residente ou para o preceptor, se vocês virem uma melanoníquea, tá? Não vamos desprezar esse achado.
Se for algo simétrico, benigno, orientem o paciente. Mas se for algo que chama a atenção, o preceptor vai orientar, né, fazer ali o código de transação para referenciar para o nosso ambulatório. Como é que a gente pode prevenir o câncer de pele? Isso é fácil, né? Então, a proteção solar, né, é um conjunto de atitudes, não é só usar o filtro e reaplicar. É também evitar o sol nos períodos aí, tá? Usar o chapéu, usar a sombrinha, procurar fugir do horário entre as 9 da manhã e as 15 horas, que é um horário maior de radiação ultravioleta B na Terra, tá? Ambas fazem o fotoenvelhecimento. A UVA mais ainda, mas a UVB ela é responsável direta pelo câncer de pele, tá, gente? Usar chapéu, camiseta com proteção, óculos escuro. Não se esqueçam que existe melanoma também no olho, tá? Então, o paciente que não... O óculos escuro não é só charme, tá? Não é só para rejuvenescer a região ali, os pés de galinha, mas é também para brecar a radiação solar. Então, usar óculos de sol também é uma maneira de proteção. A sombra, né? Ela não é 100% segura, porque a radiação ela está por todo lado. Eu explico para os pacientes, se a gente está se vendo, a gente tem radiação em torno da gente, tá? Então, falar para o paciente evitar o sol, tentar ficar na sombra. O protetor solar, não existe um protetor perfeito, ele tem que ser aquele que se adeque ao paciente, à nossa pele, né? Então, aplicar 30 minutos antes da exposição solar, né? Se é no dia a dia, orientar o paciente a passar nas áreas expostas ao sol. Puxa, estou com uma camisetinha de V, vou passar no pescoço, no rosto, nas orelhas, na nuca, nas pálpebras, aqui no V do decote, nos braços, no dorso das mãos. Ah, tô de calça, vou passar nas pernas também. Tô de chinelo, passar ali no pé, tá? Então, tem que orientar. Reaplicar a cada 2 horas, sempre lembrar das orelhas, que são regiões aí de bastante índice de carcinoma espinocelular. Se os pacientes, as crianças saíram da água, reaplicar o filtro, tá? Se é um esportista ou uma pessoa que transpira muito, tá escorrendo esse filtro, tem que reaplicar. E não esquecer, né, o filtro sozinho, ele não faz milagre, a gente precisa usar as medidas de proteção também, tá bom? E ensinar as crianças, né, ao nosso redor a usarem o filtro solar desde pequenininhos, né? Eu tenho um sobrinho de 5 anos que ele já tem a consciência, ele vai para a piscina e já vem com o protetor na mão. Tia, passa em mim, porque a gente já doutrinou ele a usar desde pequenininho. Ele sabe que não dá para ir para a piscina sem o filtro. E depois a gente tira ele da piscina, ele não esperneia nada, ele vem para passar porque ele sabe que é importante, tá? Então, é pequenininho que a gente consegue orientar ali ao adolescente já crescer com esse conceito de aplicar o filtro, e o adulto aí nem se fale, tá? Evitar queimaduras no rosto, tá? E uma dúvida muito comum, dias nublados, né? Curitiba, que tá esse inverno inacabável aí, desde o começo do ano. A gente precisa usar protetor? Com certeza, tá, gente? E o exemplo que eu dou para os alunos e também para os pacientes é: onde tem luz, tem radiação. Então, se a gente está se vendo, tem radiação circulante. Às vezes, a radiação está queimando ali naqueles horários de pico e a gente acha que está nublado, que não tem sol, não precisa passar. Precisa também. O que acontece é que a gente não transpira, não está escorrendo esse filtro solar. Mas é interessante, mesmo nos dias nublados e chuvosos, pelo menos 2 vezes no dia, tá? E além do câncer de pele, o sol pode provocar imunossupressão local e sistêmica, estágios de inflamação no corpo, reações fototóxicas. Então, de repente, o paciente passou um perfume ali, foi para o sol, aquilo fez uma alergia, tá? Ou, sei lá, de repente tomou uma caipirinha, um sorvete de limão, ou passou por uma planta, fez a fitofotodermatose, aquela mancha do limão e dos cítricos, o envelhecimento acelerado, porque o que acontece? A radiação solar, ela vai direto ali na derme, que é onde está o colágeno e as fibras elásticas. E ela arrebenta essas fibras colágenas e elásticas. Por isso que a pele fica mais flácida, mais ressecada, tá? Sem contar os problemas de catarata também, que a radiação também pode fazer. Então, a gente precisa ficar muito atento aos sinais do câncer de pele, tá bom, pessoal? Essa é a equipe da SBD Nacional, né, que
disponibilizou todo o material aí e o incentivo para que a gente possa instruir vocês para a campanha, tá? E é isso, a gente está aí aberto às dúvidas de vocês. Alô? Então, prof, uma pergunta que surgiu aqui no privado para mim foi no fato do exame físico geral que você estava falando e todas as questões que a gente tem que abordar. Como, por exemplo, eu já passei por dermato, então a gente já tem um olhar um pouquinho diferente das coisas, apesar de não ser profissional, já muda um pouco de um aluno que está no primeiro período. E foi um questionamento dessa pessoa do primeiro período. No caso, eles teriam que fazer uma análise mais tipo ABCD, o ABCD básico normal ali. Seria isso, né? Lá no dia na boca maldita. Era essa a pergunta. Isso, o ABCDE, tá? É importante vocês fazerem uma anamnese mais dirigida também, né? Perguntando sobre aquele slide lá, sobre os fatores de risco. O tom da pele, do cabelo, vocês já vão ver, né? A pele danificada do sol, vocês também vão ver. Agora, por exemplo, a idade, vocês vão pressupor, né? A idade do paciente. Às vezes eles, pelo fotodano, parece ter muito mais idade do que eles têm. Agora é importante perguntar a função laboral desse paciente, se ele trabalha no sol, se ele já trabalhou, né? Vocês já vão intuir que ele tomou sol a vida inteira, né? Se usa filtro solar, se não usa. E aqui cabe vocês, por mais que eles não tenham câncer de pele. Não tem. Foi triado pelo nosso preceptor, pelo residente, não tem câncer. Mas o paciente tem ali, não usa filtro. Então, vocês vão falar para eles, vocês vão convencer esse paciente. Não, olha, você tem muitas lesões, dessa vez você não tem câncer de pele, mas a gente tem que começar a usar o filtro solar, a reaplicar e dar exemplos do dia a dia. Olha, quando a senhora for lá estender a roupa no varal, quando o senhor for lavar o quintal, lavar o carro, tem que aplicar o filtro solar, não é só na praia, não é só na piscina, né? Mesmo quando estiver chovendo, estiver nublado, tem que usar o filtro. Então, todos esses exemplos que eu passei para vocês, procurem usá-los, porque eles são exemplos, assim, muito práticos, que o paciente, por mais leigo que ele seja, ele compreende, ele fala, puxa, a doutora falou a minha língua, ele entendeu, né, que eu não vou à praia, eu não vou à piscina, mas realmente, eu estendo roupa no varal, eu vou lavar a calçada, eu trabalho como diarista, fico muito tempo no sol, tá? Então, assim, o que a gente falou do exame dirigido o paciente tá com a roupinha dele ali na área, né, foto exposta, tá? E aí vocês vão fazer essa inspeção no primeiro momento. E podem até perguntar, o senhor tem alguma lesão, né, assim, que lembra, alguma pinta que cresceu, que sangrou, que coçou, que mudou muito o jeitão, assim, nas áreas onde a roupa tá cobrindo? Doutor, acho que não lembro. Tenho uma na barriga. Se for possível examinar, até dá para levantar um pouquinho, examinar. Agora, realmente, não dá para fazer o exame na praça, né? Se for numa área de mama, uma área genital, uma área que seja complicado, né? Região aí mais proximal ali das pernas, realmente fica inviável, tá? Agora, couro cabeludo, retroauricular, a gente consegue examinar. E são áreas que o paciente não tá vendo, tá? Mas se norteiem pelo ABCDE e pela anamnese e também como é a relação do sol desse paciente. Se ele usa medidas de proteção, se ele trabalha no sol, se ele se cuida, tudo isso é importante, tá? Obrigado, prof. Adriele. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, boa noite. Em relação ao uso de protetor solar, como que eu vou orientar os pacientes? Mais que FPS maior que 30, maior que 50? Como que eu dou essa recomendação para eles? Olha, geralmente assim, o que eu tenho orientado todo mundo de uma forma geral, assim, no mínimo um FPS acima de 50 para pacientes adultos, que já tem uma carga de sol aí.
Se é um paciente que vocês já examinaram e tem um fotodano muito importante, aquele senhorzinho, pele clara, e é um paciente mais jovem, né? Ou é um paciente que tem pele clara, olhos claros e tal, acima de 70, tá? O filtro acima de 70, tranquilo. É um jovem, é um aluno da idade de vocês e tal, acima de 30, tá? Não tem fator de risco e tal, acima de 30 tá tranquilo. É um paciente que trabalha no sol, ele é jovem ou ele é idoso, enfim, acima de 70. Puxa, é um paciente que já teve câncer de pele e que tem a pele fotodanificada. Hoje em dia tem filtro 99, tem filtro 100. Então a consciência é, quanto maior o FPS, mais protegido ele tá. Ai, prof, mas se o jovem quiser usar um filtro 90, ele pode? Ele pode, tá? Ele precisa necessariamente? Não, porque às vezes é mais caro um filtro com maior proteção, né? Então tem que ver o que cabe no orçamento. Via de regra, é um jovem sem fator de risco, criança, acima de 30 tá ótimo. Ah, é uma pessoa que trabalha no sol, ou já tem fotodano, ou tem esses fatores de risco, acima de 70 no mínimo, tá? Com cor ou sem cor? O que a gente organiza? Bom, a gente tem que entender que a cor ela vai proteger mais do que sem cor. Se eu tenho uma manchinha na mão aqui, passo a cor e escondi a minha manchinha, se eu não tô vendo, o sol também não tá vendo. Então, pacientes que têm sardinha, que são as efélides, protetor com cor. Ah, homem também pode? Se quiser, pode. Tem uns filtros com cor que eles são bem translúcidos. A cor quase não aparece. Ainda dá um glow na pele, tá? Não necessariamente só mulher pode usar filtro com cor. E existem hoje em dia várias graduações, desde a pele extra clara, uma pele quase assim, nude, assim, até a pele negra. Então tem filtros que são para pele negra também. Então a gente precisa orientar esses pacientes a buscarem também os filtros com cor. Paciente que tem melasma, que tem manchas já pela pele, é até melhor que ele passe o filtro com cor, que vai dar o efeito estético, vai cobrir e não vai deixar manchar mais essa pele, tá? E vai proteger mais essa pele, tá bom? E as apresentações, gente, hoje em dia existe uma aula nossa de fotoproteção, que até se vocês quiserem, onde a gente fala, tem protetor em bastão para passar, que não fica escorrendo, em spray, pessoas que não têm outra para ajudar a passar, então passa o spray ali nas costas, tem protetor do couro cabeludo, então pacientes calvos, tá? Tanto mulheres quanto homem tem que orientar a passar o filtro solar no couro cabeludo. É aquela calvície lisa do homem, sem um fio de cabelo, o filtro em creme mesmo, tá? É aquele couro cabeludo rarefeito da mulher, aquela calvície, aquela alopecia androgenética já bem avançada, que tem os fiozinhos ali, pede para ela passar um filtro em spray no couro cabeludo, quando se expor. Por quê? Ou usar chapéu, também é uma boa, tá? Porque a radiação vem direto. Então, os índices de câncer de pele em couro cabeludo são bem altos, tá? Tanto espinocelular, que é pelo sol, tanto melanoma. Então, a gente precisa orientar, tá bom? Me mandaram mais uma pergunta aqui, professora. Que horas podemos recomendar para os pacientes tomar sol para suprir os níveis de vitamina D? Essa pergunta é sempre feita. Então, assim, o paciente ele pode ficar ali no sol do meio-dia, uns 5 minutinhos, só com uma camisetinha, um shorts, tá? Usa filtro no rosto, tá? E pode não usar o filtro solar nos braços, nas pernas, por exemplo, porque a vitamina D ela é sistêmica. Então, a gente tem a pré-vitamina D ali na pele. Então, porque a radiação que a gente precisa é justamente a que a gente não quer. Essa radiação ali do meio-dia, tá? Que é o UVB e tal. Então, a gente não vamos entrar em conflito com isso. A gente precisa de vitamina D, enfim. Mas o tempo é curto, você não precisa ficar torrando ali meia hora. 5 minutos todo dia é suficiente. Ai, prof, mas e se eu moro em Curitiba e não tem sol o ano inteiro? Paciência, tá? Vai ter que suplementar, porque daí não é um problema de Curitiba. Mas é isso. Usa filtro no rosto, deixa os braços e as pernas ali expostos, sem filtro, fica 5 minutos, todo dia um pouquinho, tá? Algo mais?
Alguma coisa a mais, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguém me mandando alguma coisa. Só agradeceu. É isso. Acho que é isso, prof. Acho que Certo, as então. dúvidas vão surgindo mais no dia. Acho que tem alguém falando? Isso, vocês podem mandar para a gente também as dúvidas, né? A gente vai estar também com vocês, né, nos postos aí da campanha, e na hora a gente também dá uma auxiliada aí para vocês. Perfeito. Só um aviso, pessoal. A gente vai mandar chamada no grupo ali do evento, tá? Também a divisão vai ser que a Prof. Tati vai ficar no hospital com vocês, a princípio, e a Prof. Flávia vai ficar no calçado, lá na Boca Maldita. Então, a gente vai ter apoio das duas, nos 2 lugares. Deixa eu ver, parece que surgiu mais alguma coisa. Não, ainda não. É isso, eu acho, prof. Então tá bom, manda um abraço para tua turma. Já vamos entrar no internato, né? Então aí. Já nos encontramos novamente. Sim. No nono, né, que a gente se encontra. Acho que é, prof. Eu não Que conheço muitos legal, no slides próximo nem, mas acho semestre, que sim. coisa boa. Então tá bom. Muito Pessoal, se obrigado, tiverem prof. mais dúvidas, vocês podem me mandar, tá? Mandar para a professora Flávia, a gente está à disposição aí, tá bom? E mais uma vez, agradecendo em nome dos professores, né, da Dermato, também dos preceptores, dos médicos do nosso serviço. Muito felizes com a iniciativa de vocês de participarem. Vocês vão ver como a campanha é muito gratificante, tá? Para vocês, alunos, além de vocês, para os residentes também, além de destravarem para examinar e tudo mais, vocês vão estar fazendo algo muito legal para a comunidade, tá, gente? É uma iniciativa muito bacana e é projeto de extensão, então, para quem, né, pleiteia a residência, quem quiser fazer, independente se for a Dermato ou não, entra como projeto de extensão e entra também no currículo para entrevista. Isso conta ponto na residência. Não que a gente tenha que ser movido por esses ganhos secundários, mas é uma forma de incentivar vocês também, né? Estarem sábado lá e se disporem a ajudar e tal, tá bom? Boa, prof. Boa. Bom, bem lembrado. Bem lembrado, não é importante, né? As bonificações, elas incentivam também, né? Tá? Eu lembro que nas minhas provas de residência, eu participei, quando eu era aluna, eu participei acho que de 3 campanhas, se não me engano, do câncer de pele, e eu pontuei que tem um item lá que pede, né, participação em campanhas para a comunidade e tal, e eu pontuei. E participei também de campanhas acho que da osteoporose, não sei. Isso aqui já sobrava, assim, a nota ali. Então, pensem também, assim, que tudo que a gente faz, né, de bom aí, também volta de uma certa maneira, tá? Então, boa sorte aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa a gente está à disposição. Beleza, Beijo, obrigado, boa prof. noite. Boa noite, até sábado, prof. Até Boa lá, noite, tchau, tchau. pessoal. Até Tchau, mais. pessoal. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.